O mais prático, mais profundamente espiritual. Palestra completa de Neville Goddard, realizada em 10 de novembro de 1967. Sabe, muitas vezes me pego tomando muito por garantido. Porque leio as Escrituras o dia todo, na verdade, estou inclinado a acreditar que a maioria das pessoas faz isso. E elas não fazem. Então, ontem, um amigo disse que mora muito longe e que eu poderia agradá-lo com uma visita curta e ele dirigiria por essas muitas milhas se eu o visse. Ao falar com ele. Agora ele vem aqui há um bom tempo, ele é médico, e ao falar com ele, descobri que realmente tomo muito por garantido. Pois então ele me disse, e sabe, agora eu vejo claramente. Eu pensei que tinha visto antes, mas agora de repente estou vendo que deveria ter visto antes. Então, esta noite, você encontrará isso da forma mais prática, realmente a mais prática e ainda assim profundamente espiritual. No capítulo 25 do livro de Mateus, você lerá as palavras: Vinde, benditos de meu Pai, possuí por herança o reino preparado para vós desde a fundação do mundo. Versículo 34. Bem, a quem ele está falando? Agora continue lendo. Este capítulo inteiro é simplesmente uma parábola após a outra. Esta é agora a última parábola. Começa com as virgens, as 10 virgens, as sábias e as tolas. Então ele entra nos talentos, aqueles a quem ele deu 5 talentos, 2 talentos, 1 talento e seu uso ou esconder o talento. Então vem a última, e isso agora é explicado. Porque eu estava com fome e vocês me deram de comer, eu estava com sede e vocês me deram de beber, eu estava nu e vocês me vestiram, eu era um estrangeiro e vocês me acolheram. Ele menciona todas essas coisas. Eu estava na prisão, eu estava doente e vocês me visitaram. Eles ficam surpresos, pois agora são convidados a herdar o reino preparado para eles antes da fundação do mundo. Eles lhe disseram: Quando te encontramos com fome e te demos comida, e quando te encontramos com sede e te demos bebida, e nu e te vestimos, e estrangeiro e te acolhemos, e doente na prisão e te visitamos. Ele disse: Quando fizestes ao menor destes, a mim o fizestes. Agora, o mundo está procurando por algum Cristo externo, algo do lado de fora. Agora, se hoje à noite. Suponha que alguém nesta comunidade pudesse ter certeza de que Jesus Cristo como um ser externo estava presente. Ora, todo o mundo social se entregaria pelo privilégio de entretê-lo. Ora, você teria uma batalha tão grande no mundo social para entretê-lo que seria como um massacre. Só para dar a ele um pedaço de pão, um copo de água, só para tocá-lo, para falar com ele. Eles estão procurando pelo Cristo errado. Tudo o que você fez ao menor dentre um destes meus irmãos, a mim o fez. Se por acaso você tivesse uma chance, você não pularia para servir a um Cristo? Bem, você pode acreditar que quando você faz qualquer coisa a alguém neste mundo, você está fazendo isso a Cristo? Se você não acredita, você não conhece a Cristo. Se você não sabe que tudo o que você faz a alguém neste mundo você está fazendo a Cristo, você não conhece a Cristo. Você vai esperar para sempre para vê-lo vindo de fora. Ele não pode vir de fora, ele está dentro. Despertem! Despertem! Disse Blake, vocês que dormem na terra das sombras, acordem. Expandam-se. Eu estou em vocês e vocês em mim, mútuo em amor divino. Eu não sou um Deus distante, eu sou um irmão e um amigo. Dentro de seus seios eu resido, e vocês residem em mim. Jerusalém, capítulo 1, linhas 6, 26. Mas o homem não acredita. E o homem perturbado desce pelos vales escuros. Ele não vai acreditar. Ele está procurando por algum salvador externo, algum Deus externo. Então eu disse ao meu amigo médico, sempre que eles vêm ao seu consultório buscando ajuda, você está servindo a Cristo. Agora Cristo vem disfarçado. É apenas disfarçado. Ele está usando uma máscara. Pode ser uma máscara preta, uma máscara branca, uma máscara amarela, uma máscara rosa, uma máscara doente. No seu caso, eles estão vindo até você, você é um médico,
Então eles não estão se sentindo bem. Você conhece alguma parte das Escrituras onde ele estava doente? Não. No entanto, ele faz a declaração: quando eu estava doente, você me visitou. No entanto, não está registrado que ele tenha ficado doente. Há apenas um registro em que ele pede uma bebida. Eles não disseram que ele estava com sede. Ele pediu à mulher de Samaria: e dê-me de beber, e então ela disse: você, um judeu, fala comigo, um samaritano? Judeus não falam com samaritanos. João 4 versículo 7, 10. Então ele explicou a ela a diferença das duas águas. Se você tivesse me pedido, eu lhe daria a água viva da qual você nunca teria sede. Então ele explica a ela pela primeira vez quem ele realmente é. É para uma mulher. Ele nunca realmente revelou quem ele realmente é até agora. Ela disse: eu sei que o Messias está vindo, e quando ele vier, ele nos guiará em todas as coisas. Então ele disse a ela: eu que te ensinei sou ele. É a primeira revelação quando ele revela pela primeira vez quem ele realmente é. É sempre para a mulher que ele revela. No final, ele aparece primeiro para a mulher. É o drama conforme ele se desenrola neste mundo. Então, se você pudesse fazer qualquer coisa a qualquer pessoa e acreditasse que está realmente fazendo isso a Cristo, você ficaria surpreso com o que aconteceria em seu mundo. Agora, deixe-me compartilhar com vocês duas histórias que me foram contadas. Quando voltei de Barbados este ano, a carta estava me esperando. Meu amigo está aqui esta noite. Mas não as usei, porque não era a ocasião. Esta noite é a ocasião para usá-las. Ele disse: um amigo meu no meu escritório, e eu o chamo de amigo, almoçamos juntos quase todos os dias, começou a me contar todos os seus problemas com relação à falta de finanças, o quão atrasado ele estava. Bem, nem sempre acredito em tudo que ouço, então pareci interessado, mas realmente não estava. Fiquei indiferente a tudo o que ele disse. Escutei como se tivesse ouvido, mas não ouvi. Ouvi, mas não causou nenhuma impressão, e me perguntei: como ele pode realmente acreditar nas coisas que está me dizendo? Mas depois de uma série de almoços em que ele está repetindo esse estado negativo de quanto ele deve do que precisa, pensei que indiferença não é realmente a coisa, devo fazer algo a respeito. Então eu simplesmente comecei a ouvir e ouvi-me dizer que ele tinha mais do que o suficiente e o suficiente para compartilhar. Isso foi em fevereiro ou março deste ano. Então ele disse que em maio ou junho deste ano, ele me disse que recebeu uma herança. Ele não me disse quanto, mas a primeira coisa que fez foi comprar um barco que acomoda 4 pessoas. Agora o barco, este cruzador de cabine acomoda 4 pessoas. Então ele mandou seu filho mais velho para a faculdade. Então ele fez grandes reparos e ampliações em sua casa. Então ele comprou um novo guarda-roupa. Então ele comprou um carro novo. Agora o último item, ele me disse na carta: eu sei que ele não tinha nenhuma intenção de comprar um carro novo. Mas essas coisas eu sei que ele fez: ele comprou um cruzador de cabine, ele ampliou a casa e fez reparos na casa, um novo guarda-roupa, mandou seu filho mais velho para a faculdade e então comprou um carro novo. Agora eu sei, ele disse em sua carta para mim, cada vez mais quem eu sou, o poder que reside em mim. Eu ouvi. Eu ignorei, mas isso não é o suficiente para ser indiferente. Eu devo fazer algo sobre isso. E assim, sempre que o fizestes ao menor destes, a mim o fizestes. Agora ele disse, e isso é uma coisa trivial, mas, afinal, todos nós temos uma medida de vaidade no mundo. Vou toda semana cortar meu cabelo e, durante muito tempo, fui a um barbeiro. Mesmo tendo me mudado, eu dirigia até o subúrbio dele só para cortar meu cabelo. E então ele se mudou. Então pensei, bem, agora vou procurar dentro do meu raio de onde moro para encontrar o que eu queria, tentativa e erro, e finalmente encontrei uma loja. 4 barbeiros. Sentei-me na primeira cadeira, o dono ocupa a primeira cadeira, mas ele não tirava o suficiente do meu cabelo. Eu dizia a ele toda semana: você não está cortando o suficiente. Tire mais cabelo.
Eu não quero isso. É algo que eu não quero, mas ele não fazia isso. Então observei os outros barbeiros, os outros 3, o que eles faziam com os outros clientes, e finalmente pensei que iria para a cadeira número 4. Bem, número 4, se você conhece uma barbearia masculina, se há apenas 4 cadeiras, a quarta é a última. Aqueles que não estão lá com hora marcada, eles os mandam para o número 4, porque ele está simplesmente trabalhando para chegar ao número 1, se é que ele chega lá. Então eu vi o que ele fez e fui até sua cadeira. Comecei a falar com ele e perguntei se ele gostava de barbearia. Ele disse que amava. Ele não tinha dinheiro para fazer um curso, mas gostaria de ir e mencionou uma certa escola. Eu não conheço essas escolas, uma certa escola que é considerada a melhor internacionalmente e ele gostaria de aproveitar tudo o que eles ofereciam. Ele disse, quando descobri que ele realmente queria ser barbeiro e ser o melhor barbeiro, então me senti à vontade para fazer o que eu ia fazer. Então comecei a ouvir e a fazê-lo me contar como ele passou, como todas essas coisas aconteceram. Bem, comecei a fazer isso e, para concluir a história, ele ficou em primeiro lugar na classe. Ele foi para a escola, ficou em primeiro lugar na classe em todas as coisas que eles ensinavam. E então ele comprou a barbearia, deslocou o dono, o deixou ir, deslocou outros 2, trouxe outros. E ele disse, e hoje, só estou lá todo sábado às 11 horas, porque, por agendamento, marquei um encontro permanente comigo. Ele tem uma recepcionista agora para atender o telefone. É tão movimentado que você não consegue entrar, não consegue sair da rua e marcar nenhum horário, então há uma recepcionista adicionada ao serviço para atender o telefone e marcar horários. Tenho meu encontro marcado todo sábado às 11 horas. E fiz isso quando estava convencida de que ele realmente gosta de ser barbeiro. Bem, o que há de errado nisso? Suponha que não houvesse barbeiros. Seríamos todos beatniks. Como poderíamos cortar nosso próprio cabelo? Suponha que não houvesse garçons no mundo. Suponha que não houvesse mulheres dispostas a entrar e limpar nossas casas. Isso é Cristo. Quando Doris chega em casa e limpa nossa casa toda segunda-feira, é Cristo entrando pela porta. Um dia, quando ela entrou pela porta e me contou sobre um amigo dela que sofreu um acidente e o carro foi destruído, eu disse, e bem, Doris, ele se machucou. Ela disse, não, ele não estava, mas o carro estava. Eu disse, e bem, esqueça. Você sempre pode ter um carro, pode comprar um carro, todos os tipos de coisas, mas você foi feito por Deus. Só Deus fez você. Então você não está ferido, eles não se machucaram, e o carro foi ferido. Esqueça o carro. Mas você não se machucou. Você sabe, isso a mudou completamente. Ela disse, e ninguém nunca me disse isso. Eu disse, você não vai à igreja? Ela é católica, ela vai à igreja católica. Não lhe disseram que Deus te fez porque ele te amava? Ele não fez nada que não amasse e aqui está você. Então o homem neste mundo faz carros, faz todos os tipos de coisas, e você pode substituí-los. Mas como eles podem substituir você, Doris? Isso mudou completamente a vida de Doris. Dizer a ela o quão valiosa ela é aos olhos de Deus que ele a fez. Então aqui, ele orou por outro. Agora deixe-me dar a vocês os benefícios colaterais dessa oração por outro. Ele disse, e enquanto eu imaginava essas coisas adoráveis para meu amigo, que me daria todos os estados negativos do mundo sobre falta de dinheiro, no mesmo intervalo enquanto ele porque alguém que herdou esse dinheiro que lhe permitiu comprar um cruzeiro de cabine e um carro novo e grandes mudanças na casa e novo guarda-roupa e tudo, meus filhos, e eu temos 3, fomos nomeados beneficiários de uma herança que remonta a 70 anos. E assim, como Jó, ele orou por seus amigos e seu próprio cativeiro foi levantado. Somente quando Jó orou por seus amigos seu cativeiro foi levantado, o deles também, mas o seu próprio. Porque se o homem pudesse apenas perceber que eu habito em cada ser neste mundo, não há nada além de mim. Estou olhando para mim mesmo empurrado para fora. Não posso contemplar outro. Cada ser neste mundo é eu mesmo tornado visível. Então,
se todos que vêm, eu não vejo Cristo neles, se estou lidando apenas com Cristo, bem, então eu não sei quem eu sou, realmente. Então, como Blake disse novamente, o próprio Deus entra pela porta da morte com todos que entram e se deita na sepultura com eles, e compartilha com eles suas visões da eternidade até que acordem e vejam Jesus, e as roupas de linho que as mulheres tinham tecido para eles, e os portões para a casa de seu pai. Então aqui, ele entra. Bem, seu nome é Eu Sou. Você diz Eu Sou? Portanto, ele entrou. Você não conseguiria respirar se não soubesse que você é. Saber que eu sou, é dizer eu sou, isso é Deus. Então Deus entra pela porta da morte. O que é a porta da morte? Algum cemitério? Ele nunca entrou em nenhum cemitério do lado de fora, ele entrou em nós, minha própria e maravilhosa imaginação humana. Este crânio é onde ele se deita e compartilha comigo os sonhos da eternidade até que eu acorde. Quando eu acordar, verei Jesus. Ver Jesus como algo outro? Não. Eu vejo as roupas de linho e então percebo quem eu sou. Não o vejo como outro. Quando você realmente vê Jesus, você conhece Jesus, e conhecer Jesus é conhecê-lo como você mesmo. Você o conhecerá porque sabe que o Filho unigênito de Deus está chamando você de Pai. Quando ele o chama de Pai, então você sabe quem você é. Ele disse, eu e meu Pai somos um. Ele disse, e eu vos direi antes que aconteça, para que, quando acontecer, vocês saibam que eu sou ele. João 14, 29. Agora, o que ele nos disse? Ele disse, eu estou em meu Pai, e vocês estão em mim, e eu estou em vocês. Leia no capítulo 14 do livro de João, versículo 20. Eu estou em meu Pai, e vocês estão em mim, e eu estou em vocês. Bem, se eu estou em meu Pai então vocês estão em mim, bem, então vocês estão em meu Pai. Agora, ele nos diz no 10º capítulo de João. Eu e meu Pai somos um. Versículo 30. Então ele nos diz que aqui Davi no Espírito me chama de Senhor, me chama de Pai. Mateus 22, 43. Se ele me chama de Pai, bem, então, quem sou eu? E porque há apenas um Pai, e ele te chama de Pai, então você saberá que eu realmente sou você. Efésios 4, 4. Como Blake disse tão lindamente, nós somos um. Na verdade, um. Há apenas um Pai, apenas um Filho. Não um bando de pequenos Daves correndo por aí e um bando de pequenos pais correndo por aí. Apenas o Pai. Então, se ele me chama de Pai e há apenas um Pai, então eu sei quem eu sou. Então ele te chama de Pai, então eu te digo antes que aconteça, para que quando acontecer, vocês possam acreditar que eu sou ele. E porque você habita em mim e quando acontecer em você, você saberá que eu sou ele. Acontece em todo o vasto mundo, e eles saberão que eu sou ele. E eu sou é o nome do Pai. Eclesiastes 3, 14. Não há outro Pai. Então, todo o vasto mundo deve despertar para este plano maravilhoso. Quando despertamos, estendemos nosso poder criativo além do que era quando concebemos o plano e então entramos na porta da morte, este limite de contração. Agora aqui nesta audiência, esta pequena audiência, não consigo descrever minha emoção quando noite após noite ouço de vocês as cartas que chegam. Aqui, se você levar para as profundezas da sua alma na noite, chamada sonho. E aqui esta senhora me escreve, eu não saio mais com este garoto, mas no sonho eu conheci a mãe dele. Ela me disse, o que você acha de Deus? E eu disse, Cristo não é externo, está tudo dentro. Quando você leva isso para o sonho onde a atenção é geralmente a serva da visão e não sua mestra, e ainda assim você pode trazer isso à tona, sua convicção está nas profundezas do seu ser quando você pode responder isso nas profundezas. Agora, um sujeito que veio recentemente veio do norte, e ele disse, eu estava tendo um sonho recentemente, e no meu sonho eu estou tentando encontrar alguém. É importante que eu encontre alguém, quem é eu não sei agora, mas eu preciso encontrar alguém. Há uma multidão discutindo.
Eu não estou interessado na multidão ou na discussão deles, eu ainda estou sentindo por esse alguém para trazer esse alguém para minha família. Então há um espaço na multidão e um jovem ocupa o espaço, e apontando seu localizador para mim disse: Você é o pai. Agora, isso é um prenúncio, isso não é o evento, isso é um prenúncio, uma prefiguração do evento. Mas o mero fato de que ele viu o prenúncio não está longe. Mas não é o evento, é o prenúncio do evento. E aqui, para receber isso no correio da manhã ou para recebê-lo aqui quando eu sair na minha noite de palestra, não posso descrever minha emoção de olhar para fora e ver tudo despertando. Porque eu lhe digo, tudo o que você quer, você pode ter aqui mesmo, realmente. Assim como meu amigo fez isso pelo barbeiro, e fez isso pelo seu amigo, e enquanto ele estava fazendo isso pelo seu amigo, seus 3 filhos se tornaram beneficiários de uma propriedade que está em liquidação há 70 anos. 70 anos. Ele fez sua partida deste mundo na década de 1890 e agora, neste dia e idade, nos anos 60, no próximo século, todos eles são nomeados beneficiários desta propriedade enquanto ele orava por seu amigo. Cumprindo as Escrituras. Ele está cumprindo as Escrituras, essa é a história de Jó. E posso dizer a ele, esse é o último capítulo de Jó, o fim da jornada. Poderia vir a ele de repente, todas as coisas que aconteceram conosco que estamos aqui esta noite, nós 3 que penso, que tivemos todo o desdobramento das Escrituras. 1. O começo completo, o nascimento do alto, não demorará muito para que ele tenha tudo. E o dele poderia acontecer assim, porque ele, por isso, está no fim de Jó. E Jó é a história de todo o vasto mundo. Jó é a história de todo o vasto mundo. No final, todo o mal que o Senhor havia trazido sobre ele foi removido. Agora, o Senhor o trouxe. Como nos é dito no capítulo 9 de João, quando a pergunta foi feita: Quem pecou, este homem, seu pai ou seus pais para que ele nascesse cego? Ele disse: Nem este homem, nem seus pais, mas para que as obras de Deus sejam manifestas. Versículo 2. Então, tudo está acontecendo em ordem, e agora ele chegou ao fim da jornada. Eu direi a ele que ele chegou. Embora ele não tenha tido a experiência mística do nascimento do alto, ele está no fim da jornada. Quanto tempo leva entre a experiência mística do nascimento e a realização? 3 anos e meio. E ele é um jovem. Agora, pouco antes de eu subir na plataforma, um casal voltou para me contar que nossa amiga Jan, que está aqui esta noite, que eles a conheceram em um sonho. Ele acordou em um estado de sonolência, mas foi tão impressionante. Eu não retornarei mais. Agora, ela não trouxe de volta, mas eles trouxeram de volta e me contaram. Então ela nas profundezas disse a eles que não retornaria mais. Bem, isso significa ressurreição. Pois você disse no 20º capítulo de Lucas que quando a pergunta foi feita, de quem ela será esposa na ressurreição? E ele disse, vocês não entendem as Escrituras. Nesta era, eles se casam e são dados em casamento. Mas aqueles que são considerados dignos de atingir essa era, eles não se casam, nem são dados em casamento, porque eles não podem mais morrer. Eles são filhos de Deus, sendo filhos da ressurreição. Versículos 33, 36. Então, quando ela conta nas profundezas de sua alma para aquele que ouviu, e chegando à superfície de seu ser, ele tem que registrar isso. Ele se virou para sua esposa e disse: Grave isso, ainda estou muito sonolento, mas grave. E então ela grava para ele. O que ele ouviu dizer no fundo de sua alma: não voltarei mais. Então eu digo que estamos todos despertando, todos despertando. Então o que importa como o mundo exterior se parece e o que ele realmente faz? Existem dois, o homem exterior, o homem interior. Então estamos tentando consertar o homem exterior? Nós o estamos consertando para sempre, e você ainda estará consertando-o, posso lhe dizer. Você tenta ser alguém aos olhos dos outros. Para voltar ao que eu disse antes, que esta noite não daria realmente seu braço direito para realmente servir a Jesus Cristo.
Você não acha que se nosso cardeal soubesse esta noite que ele veio à Terra e ele estava na cidade, sendo cardeal, ele não iria querer entretê-lo? E ele ficaria em segundo lugar. Ele não se colocaria na cabeceira da mesa. Ele veria que o Senhor está lá. No entanto, ele passará por alguém em necessidade. Você não precisa dar um níquel a ninguém para ajudar, você faz tudo na imaginação. Ele não deu um centavo ao seu amigo, o amigo herdou. Mas ele deu o presente ao amigo, ele usou seu talento, portanto, ele insinuou pelo que fez que multiplicou o talento. Ele está entre aqueles de quem falei antes, e vinde, benditos de meu Pai, herdai o reino de Deus. Por quê? O que eu fiz? Bem, quando eu estava com fome, você me alimentou, quando eu estava com sede, você me deu de beber, quando eu estava nu, você me vestiu, quando eu era um estranho, você me acolheu, e quando eu estava na prisão, neste caso, financeiramente preso e ele estava doente de coração por causa da limitação, você me visitou. Ele não lhe deu um níquel, ele simplesmente usou seu talento dado por Deus, que Deus lhe deu, e ele o exerceu e o multiplicou. Ele multiplicou esse talento. Não lhe deu um níquel e ainda assim ele lhe deu tudo. Então é disso que estou falando, que você simplesmente usa o talento que Deus lhe deu. Alguém enterra ele tem medo de testá-lo, porque se não funcionar, então o quê? Então ele não tem nada. Então ele enterra o talento. Outros têm os 5 e eles fazem 10, 2, eles fazem 4, e eles são altamente elogiados por seu investimento do talento. Então você não é chamado para compartilhar nada fisicamente com os outros, mas você compartilha isso em sua imaginação ao vê-los como você gostaria de ser visto se estivesse nessa posição. Se você estivesse em necessidade e alguém tivesse o poder de imaginar que você é rico, você não gostaria que eles exercessem esse talento? Bem, agora, foi isso que ele fez e foi isso que aconteceu. Então eu peço que você me leve a sério e simplesmente saia e determine dentro de si mesmo estar do lado certo, pois ele os separa como um pastor separa o rebanho, as ovelhas à direita e os bodes à esquerda. Mateus 25 versículo 32, 41. Agora, embora você seja informado de forma dura nas Escrituras que aqueles à esquerda que não aplicaram seu talento estão condenados ao inferno eterno, esqueça. É simplesmente corretivo que o homem tem que ser mais uma vez. Ele tem que entrar no mesmo mundo. As pessoas morrem aqui, mas elas não morrem realmente. Elas se encontram restauradas à vida, e é simplesmente corretivo. Então elas continuam até que finalmente pegam esse talento e o usam. Então você morrerá. Todos nós morremos, isso é inevitável. Essa é a maior certeza do mundo que todos vão morrer. Bem, por que dizer a alguém que está prestes a se casar, você sabe que eventualmente vocês serão separados pela morte? Não seria a coisa mais horrível, dizer a eles para se debruçarem sobre essa coisa estúpida? Mas isso é uma certeza. Tem que acontecer. Eles têm que chegar a essa separação na morte. Se não chegarem antes em algum outro tribunal, eles vão se separar na morte. Mas por que dizer isso a eles? Mas, quer morram ou não, eles serão restaurados à vida, instantaneamente restaurados à vida. Conforme são restaurados, eles se encontram em um mundo exatamente como este até que usem seu talento. Esse talento não é dar $1 milhão porque você tem $1 milhão para construir uma igreja ou um museu e todas essas coisas. Isso não é usar seu talento. Quando você fez isso ao menor destes meus irmãos, você fez isso a mim. Então, dar. E colocar seu nome em uma placa e dizer: se meu nome não for colocado naquela placa, você não ganha este edifício. E se você não abrigar minhas pinturas nesta sala e nomeá-la em minha homenagem, você não ganhará meu dinheiro. E suas pinturas são atrozes. Eles não sabem nada de pintura e as compram apenas com base na etiqueta. Então, eles compram uma etiqueta e custa $100 mil e você não daria espaço na parede se tivesse algum gosto. Mas eles lhe darão $1 milhão se você pegar a coleção deles e exibir seu gosto horrível. E então, por que você precisa de $1 milhão? Você pega e dá o nome deles, e espera que eles não sobrevivam muito para que você possa mudar isso.
E isso é no mundo todo. Bem, isso não é usar esse talento. Quando você usa esse talento, você pega qualquer um que você vê e trata todos que você vê como se estivesse tratando Cristo. Bem, que alegria se você sabe que está realmente tratando Cristo. Então eu digo ao meu amigo médico, quando alguém entra pela porta: uma senhora idosa que está realmente com dor ou não pode pagar você. Cristo entrou. E trate Cristo. Não importa o que seja, apenas trate Cristo. Então veja o que acontece em seu mundo, assim como aconteceu com meu amigo. Afinal, quando você tem 3 filhos e eles são todos menores e eles devem ir para a escola e você quer que eles façam faculdade, e então eles herdam algo que agora é 70 anos em litígio. Imagine 70 anos. E finalmente, enquanto ele está orando não por si mesmo, mas por um outro aparente, ele estava realmente orando por si mesmo. Então o 25º capítulo de Mateus, quando fizemos isso? Quando eu realmente te vi em que e eu te dei alguma coisa. Quando vocês fizeram isso ao menor dentre um destes meus irmãos, foi quando vocês fizeram isso a mim. E quando vocês não fizeram isso, foi quando vocês não fizeram isso a mim, quando eu estava com sede e fome nu e na prisão e vocês não fizeram isso. É tão simples quanto isso. Então não estenda a mão e dê nada a ele. Muitas vezes você não está ajudando em nada, você está simplesmente perpetuando um vagabundo. Mas quando você faz isso na sua mente e o vê não naquela posição, e se pergunta como seria se agora você pudesse passar por ele e ele estivesse bem vestido e fosse rico e estivesse indo fazer algo maravilhoso no mundo, ajudando as pessoas, nos negócios, em tudo que é maravilhoso, bem, então, foi quando você fez isso, enquanto caminhava. Você está apenas caminhando sozinho. E Cristo é a realidade de cada ser no mundo. Só existe Cristo. Então Cristo é a verdadeira identidade de cada ser no mundo. Então você passa. Quem você pode passar? Então esta é uma dama da noite. Essa é Cristo. É assim que ela está ganhando a vida. Tudo bem, suponha agora que ela realmente fosse rica. Ela ainda poderia desempenhar o mesmo papel se é isso que ela sente em relação à vida, nada de errado. Se é assim que ela se sente em relação à vida, faça esse papel, mas não realmente na sarjeta. Eleve-a aos olhos da sua mente e veja-a da maneira mais gloriosa. Não condene nada que o homem esteja fazendo, pois Deus está tocando tudo que o homem está tocando. Não há nada além de Deus no mundo. Então, quando você vir isso e viver isso, então você saberá. Agora, uma amiga minha, novamente, ela disse, eu estava tendo um sonho maravilhoso sobre Davi, e eu disse a mim mesma, eu preciso lembrar disso. Naquele momento quando eu disse que eu preciso lembrar disso, então eu acordei. Eu não lembrava e eu caí no sono novamente. Mas era tudo sobre Davi, as coisas mais bonitas sobre Davi. Então quando eu estava acordando de manhã eu ouvi estas palavras: Tu és como uma estrela alada e eu te atirei muito longe. Agora, ela disse, não era alado, mas alado. Era. Ela soletrou, ala com o apóstrofo e d, assim como Blake enfatizaria como ele quer que suas palavras sejam expressas se você as lesse. Ele sempre escrevia dessa forma. Sempre que você vê Blake escrever uma palavra e aqui ele coloca um apóstrofo, ao invés do i, d, ele coloca o apóstrofo e apenas o d, ele quer que você quando você ler dê a mesma pronúncia. Então ela disse, eu ouvi que não era alado. Tu és como uma estrela alada e eu te atirei muito longe. Mas tudo veio depois de sonhar com Davi. Ela não conseguia lembrar o que era, mas essas são as palavras que vieram. Então ela acordou rapidamente de manhã e as escreveu. Então, que alegria para mim ver todos despertando. E todos, se você não teve o nascimento completo, prenúncios. Não apenas seus próprios prenúncios, mas aqueles porque todos eles são trazendo de volta à tona o que você disse a eles sobre não retornar mais aqui. E tudo isso é parte do drama maravilhoso. Então, peço que você saia e tente, e faça o que meu amigo fez sobre o barbeiro. Ele primeiro queria ter certeza de que queria ser um barbeiro. E sou muito grato por haver barbeiros no mundo.
Sou grato por haver todos. Que tudo o que preciso, há alguém para preencher, como minha Doris que chega em casa. Ela é como um membro da família. Vá aos restaurantes. Suponha que não houvesse garçons, suponha que não houvesse cozinheiros, lavadores de pratos, o que diabos faríamos? Então, todos estão desempenhando um papel, mas quem desempenha um papel é Jesus Cristo. Só existe Jesus Cristo, não há nada além de Cristo. Então você dá sua maravilhosa imaginação humana, assim como ele deu ao barbeiro e assim como ele deu ao seu amigo no escritório. Um agora é dono da barbearia e você não consegue chegar perto do lugar. Você vai ligar para marcar um horário, mas está sempre cheio porque ele o viu como o barbeiro mais bem-sucedido. Ele queria um barbeiro em sua vizinhança que fosse tão bem-sucedido que ele não precisaria começar a procurar outro barbeiro e sair do seu caminho para outra barbearia. Então ele o ancorou lá como um barbeiro mais bem-sucedido tendo descoberto que queria ser um barbeiro. Então seu amigo, indo almoçar, não quis fazer parte dessa bobagem estúpida de que ele estava falando. E agora, se ele discutir qualquer coisa, ele pode discutir seu fim de semana em um cruzeiro de cabine ou sua jornada com este carro novo ou o que ele fez com sua casa ampliada. Essas coisas ele deu a ele. E o homem não tem a mínima consciência do doador. Ele acha que quando o dinheiro veio por herança, esse foi o doador. Isso poderia ter se transformado em litígio, assim como aconteceu em 1890, e todos os que são mencionados agora estão mortos, e agora esses são nomeados. O espólio está prestes a ser dado. Agora, vamos entrar no silêncio. Alguma pergunta, por favor? Pergunta. Estou interessado na interpretação metafísica dos números e queria saber onde posso encontrá-los. Resposta. De números. Você quer dizer números individuais ou o livro dos números? Ah, bem, cada letra hebraica tem um valor numérico e um valor simbólico, e isso é fácil de descobrir. Você pode encontrar isso em qualquer boa Bíblia, na verdade. O Salmo 119 dá as letras, e você pode dizer: bem, eu tenho um quadro em casa que eu poderia levar onde cada letra tem seu valor numérico. Agora, que livro eu poderia recomendar que daria isso? Minha Bíblia, The Interpreter's Bible, dará isso e outras Bíblias dariam. A Companion Bible daria isso. O Salmo 119 é acróstico. Existem 22 letras no alfabeto hebraico e o Salmo 119 tem 8 versículos em uma seção, e cada versículo começa com uma letra. Então a primeira letra começa com Aleph e cada versículo é Aleph, começa Aleph, Aleph para 8. Então vai para Bet, e começa Bet, Bet para 8. Então Gimel. Todo o caminho para baixo e Dalet todo o caminho para baixo. Então, ele percorre todo o alfabeto. Há 22 letras no alfabeto e cada seção teria 8 versos, então 8 vezes 22 daria a você o número de versos que há no Salmo 119. É o salmo mais longo de toda a Bíblia. O capítulo mais longo, eu diria. Bem, cada um começa com a letra e vai descendo até a última letra que é tal. Você encontrará na versão King James sobre o intervalo a letra hebraica. A versão padrão revisada removeu, mas na versão King James você encontrará a letra hebraica sobre cada uma. Bem, agora, essa é a ordem dos números. Mas eles saltam. Por exemplo, Aleph é 1, Bet é 2, e assim por diante, mas então eles saltam. Eles não vão para 11, 12, 13, eles saltam de 10 para 20 para 30 para 40, e é assim que eles vão. Então você desce para a 10ª letra que será Iod, que será 10, e sua próxima letra vai saltar para 20, em vez de ir para 11. Mas eu sei que a Companion Bible dá a ela uma análise completa dos números. E então a Interpreter's Bible, que dá uma seção sobre números, especialmente no dicionário daquela Bíblia. Mas cada letra no alfabeto hebraico não tem apenas um valor numérico, mas também tem um valor simbólico. Como Aleph é um boi, Bet é uma casa, Gimel é um camelo, Dalet é uma porta. Então, ele disse, eu sou a porta. Agora,
Isso é 4 em hebraico, ele é o dalete, ele é a porta. E você não pode entrar de nenhuma outra maneira a menos que entre por mim, eu sou a porta. Não há outra maneira. Eu sou é a única porta. E você ou vem ao Pai por mim ou não vem ao Pai. Então, quando você vem ao Pai, você o conhecerá apenas como eu sou ele. Não há outra maneira de conhecê-lo. Então, há 22 letras e há 5 finais. Os finais são simplesmente ampliados. Mas há 22 letras legítimas do alfabeto hebraico de Aleph a Tal. Tal é o símbolo da cruz e seu valor numérico é 400. Então, estamos exilados por 400 anos, ou seja, enquanto usarmos esta cruz. Estamos exilados em uma terra que não é nossa, onde somos escravizados. Mas ele nos tirará desta terra para um reino já preparado para nós, onde tudo o que tínhamos antes multiplicamos 100 vezes. Mas usamos a cruz e estes são os 400 anos. Não 400 anos como eu mediria o tempo, mas enquanto eu usar a cruz. Você tem outra pergunta? Pergunta. Bem, por que eles dizem 400 anos, se é simbólico? Resposta. É simbólico, minha querida, 400 anos. Eles disseram que ele tinha 30 anos quando começou seu ministério, ou cerca de 30. Isso é simbólico. No entanto, você pode levar isso para dentro da área, são 30. No entanto, 30 é Lamed. É a 12ª letra do alfabeto hebraico e Lamed é a aguilhada de boi. Então ele nos incita. Ele incita a cada pessoa no mundo. Quando você ouve essa verdade, você é incitado. Eu não posso acreditar. Você quer dizer que eu posso olhar para você e você me contar a história mais horrível de limitação, e que eu posso realmente incitar você a aplicar isso? Você quer que eu aceite isso, engula e viva nessas coisas? E eu disse, se você ousar assumir que agora é quem você gostaria de ser, e persistir nessa suposição, você se tornará isso. Isso é incitar você. Pedir para você realmente aceitar esse desafio, isso é uma aguilhada de boi. Você já os viu pegar uma vara enorme e enfiar na lateral de um boi? Não é uma visão muito agradável. Eu nasci em Barbados, onde naquela época arávamos com bois. Nós juntávamos o boi, e então os homens no campo pegavam uma vara de madeira longa e regular, e a enfiavam bem na lateral do boi e o incitavam a arar. Essa besta sem cérebro simplesmente ara. Ele o incitava e incitava. Muitas vezes eu senti vontade de sacudi-lo por fazer isso com o boi, mas isso faz parte do treinamento do mundo, incitar o boi a mover aquele arado. Esses arados não eram feitos mecanicamente perfeitos, você sabe, essas são coisas de madeira. Ele ficava preso e culpava o boi. Com toda a sua força, ele não conseguia mover aquilo e ele o incitava, e os 2 avançavam ou os 6 avançavam para arar. Isso faz parte do mundo. Uma aguilhada de boi que numericamente é 30, e então, é Lamed, o chicote. E todos nós estamos nos movendo por golpes. Ou você acredita ou não acredita. Se você não acredita, bem, você pode descansar no trevo esta noite, mas espere por amanhã. Você não estará no trevo. O tapete é puxado debaixo de você até que você realmente comece a viver por Cristo. Então hoje eles pensam, eu herdei 1 bilhão então eu posso sentar e agora descansar sobre ele. Então os czares pensaram assim também, e Khrushchev também. E eles puxaram o tapete em Khrushchev e agora ele vem com sua pequena barriga e ele vem votar como lhe foi dito como votar. Ele não está dizendo a ninguém mais como votar, ele é dito como votar. Ele vem. A coisa que desfilou, batendo no lugar com seu sapato nas Nações Unidas. Ele era o maior aspidistra do mundo. Todo mundo. Só para tocá-lo. Tocando uma coisa grande. Agora lá está ele completamente ignorado. Ele vem para a votação e ele dá seu pequeno voto como lhe foi dito para fazê-lo. Então o tapete é puxado debaixo dele como é puxado de todos até que eles encontrem Cristo. E Cristo é sua própria imaginação humana maravilhosa. Boa noite.
Gratidão por assistir até o final. Se gostou, curta, comente e compartilhe com seus amigos e familiares. Inscreva-se no canal e ative as notificações para receber nossos conteúdos. Muito obrigada. Paz e bênçãos na vida de todos. Até o próximo vídeo.